Você quer saber se vale ou não a pena investir em Pod 11 nesse momento do ano? Se esse é o seu questionamento, eu já te antecipo que sim, na minha estratégia vale muito a pena e no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para você o porquê. Além disso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco sobre esse fundo imobiliário, quanto está custando, quanto está pagando, o que será que tem dentro desse fundo imobiliário. Mas antes de toda essa parte burocrática, que é burocrática mesmo, mas a gente precisa aprender porque é super importante para quem quer investir. Eu vou começar com um assunto muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é quanto você teria hoje se tivesse investido um dinheiro há 12 meses atrás nesse fundo imobiliário. Mas é sempre bom lembrar que eu não sou analista CNPI, eu só venho aqui dividir os meus estudos com vocês, um pouco do meu conhecimento, mas nada aqui é uma recomendação de investimento. Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Renata Ramos e hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário Pod 11. Antes da gente começar, eu vou te pedir a gentileza de deixar o seu like aqui nesse vídeo, pois o canal ainda é pequeno, tem menos de 2.000 inscritos e para que ele possa crescer, eu vou te pedir essa sua gentileza, que não te custa nada, mas ajuda muito o meu trabalho. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, pois toda semana eu trago vídeos novos para você economizar mais, ganhar mais ou investir melhor. Mas agora chega de enrolação, porque eu sei que você está aí muito curioso para saber quanto teria hoje se tivesse investido há 12 meses atrás no Pod 11. Então estamos aqui no site Funds Explorer, onde você encontra todas as informações de fundos imobiliários. Todos os fundos registrados lá na CVM, na Bolsa de Valores, estão aqui nesse site. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode ir lá fazer outras simulações, obter outras informações de outros fundos imobiliários, enfim, tudo que você quiser saber a respeito dos fundos imobiliários você encontra nesse site. Tá aqui na descrição desse vídeo o link. Então vamos começar aqui. Se você tivesse investido nos últimos 12 meses 50 mil reais aqui em Pod 11, quanto você teria hoje? Só de dividendo, que juntando durante os 12 meses, aquele aluguel que vai cair no mês a mês na sua conta, você teria um montante de R$ 7.852,47. No caso da valorização das cotas, que é algo muito importante para todos nós, mas principalmente para quem utiliza o valor dos dividendos, não reinveste os dividendos, utiliza ele para pagar contas e, enfim, não faz o reinvestimento dos dividendos. Para essas pessoas ainda se torna mais importante a valorização da cota, ou pelo menos manter ali mais ou menos o valor que você investiu nos fundos imobiliários. E no caso do Pod, você teria uma surpresa positiva, porque se você precisasse do nada vender as suas cotas, transformá-las em dinheiro, os seus 50 mil teriam se tornado R$ 52.882,15. Ou seja, você ainda teria valorizado as suas cotas. Então, juntando a valorização das cotas e juntando o montante que você recebeu de dividendos, no total, você teria recebido R$ 10.734,61. Já para os mais conservadores, que não querem saber sobre fundos imobiliários, ações, nada disso, é perigoso, eu vou perder meu dinheiro, e investem só na poupança. Olha só o cenário da poupança. O mesmo valor que você investiu lá teria se tornado R$ 50.983,27. Ou seja, você não perdeu dinheiro. Tudo bem, você não perdeu dinheiro, mas você deixou de ganhar R$ 9.751,34. Olha só o prejuízo, porque eu considero um prejuízo. Se você poderia ter ganho esse valor e não ganhou, é um prejuízo. E tudo isso se dá pelo quê? Pela falta de conhecimento. É importante a gente estudar aí fundos imobiliários, ações, BDRs, enfim, todos os ativos financeiros
para ter no futuro uma vida mais confortável. E é isso que a gente vai fazer hoje. Agora que você viu esse cenário, agora você viu qual potencial você poderia ter ganho e o que você deixou de ganhar, bora estudar e eu vou mostrar agora um pouco sobre esse fundo imobiliário PORD 11. Algumas das principais informações que você precisa antes de investir aqui em PORD 11. PORD 11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente em ativos de títulos e valores mobiliários. Fundos com o perfil do PORD 11 investem de forma predominante em títulos de dívidas imobiliárias e outros valores mobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. O nome dele é Polo Recebíveis Imobiliários 2. Ele teve início em 12 de 12 de 2012, ou seja, está completando uma década. O prazo dele é indeterminado. E aqui temos os contatos do administrador do fundo. Como podemos ver aqui na estratégia e objetivo do fundo, ele diz que eles investem em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. O código que você vai utilizar para a negociação lá na sua corretora é PORD 11 mesmo. O público-alvo são investidores em geral. O pagamento dos dividendos são realizados todo quinto dia útil. A taxa de administração do fundo está em 0,9% ao ano. Ele também tem uma taxa de performance de 15% sobre o que exceder esse índice da Ambima, ou seja, se ele ultrapassar a meta, ele vai cobrar 15%. Nesse gráfico podemos ver que cada ano que passa, mais dinheiro vem fazendo parte do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, ou seja, as pessoas vão sentindo maior interesse em investir nele. Aqui nos nossos 3 últimos anos, que foram anos de pandemia, foram os maiores investimentos no fundo imobiliário. Já no histórico de distribuição dos dividendos, a gente pode ver que ele começou aqui com 9,62 no ano de 2013, aí lá em 2014 10,70, 12,26 em 2015, aí deu esse pico de 15,60 lá em 2016, depois ele caiu, aí ele subiu novamente, aí ele caiu, enfim, ele sobe e desce. Ou seja, não é linear os pagamentos dos dividendos. Por isso, eu sempre procuro esperar uma média sobre os valores. Eu faço a exclusão do ano atual, o ano que nós estamos vivendo, e também do primeiro ano do fundo. E aí eu faço a somatória de todos esses valores e divido pela quantidade de anos para saber mais ou menos o que esperar no próximo ano, ou seja, no ano que estamos vivendo. Como vocês podem ver aqui, nos últimos 12 meses, o menor dividendo foi de 91 centavos por cota e o maior dividendo foi de 1,72 por cota. Isso tudo se dá pela composição do portfólio. Como a gente pode ver, a maior parte dele aqui está investido em CRIs, ele só vai mudar aqui a denominação de cada CRI, qual tipo de CRI, mas a maior parte está em CRI. Nós temos 6% em outros fundos imobiliários e 9% em caixa. Mas o que faz realmente oscilar esses pagamentos dos dividendos é exatamente os indexadores, porque temos aqui 32% em CDI, temos 7% em outros fundos imobiliários, 11% em IGPM, 38% em IPCA, 3% é pré-fixado e 9% em caixa. Aqui nós podemos ver os ativos da carteira, ou seja, todos os CRIs. E aqui embaixo fica mais fácil de compreender aquilo que eu falei sobre as oscilações. Por exemplo, esse CRI da Socicam em Goiânia. A taxa dele é IGPM mais 9% ao ano. Ou seja, se o IGPM for 1, nós vamos ter aqui um total de 10% ao ano. Se o IGPM, por exemplo, for 9, nós vamos ter aqui 18% ao ano. Ou seja, muita diferença. E cada um desses CRIs tem a sua taxa própria. Então aqui está em 9, aqui está em 8. E cada ano que passa a gente consegue ali taxas diferentes, pré-fixadas ou pós-fixadas, porque essa nós não sabemos quanto será, mas essa daqui já está pré-fixada. Então esse é o 3% que vocês viram lá de pré-fixado no gráfico anterior. Atualmente, na data de gravação desse vídeo,
o Pod 11 está custando R$ 94,21, o que significa que ele está barato, porque ele deveria custar aqui o valor patrimonial, que é R$ 97,94. Temos também aqui o indicador P sobre VP, que está em ponto 96, confirmando que, como está abaixo de 1, realmente o fundo está barato. A liquidez diária do fundo ultrapassa 6.000 negociações todos os dias. O último dividendo que foi pago foi de 90 centavos por cota, o que representa 0,95% de dividend yield. O patrimônio líquido do fundo ultrapassa 365 milhões de reais. E agora, depois de olhar esses números que vocês viram, tá fácil de entender o porquê que eu afirmei no início do vídeo que para mim a estratégia realmente vale a pena o Pod 11 nesse momento. Vale a pena porque eu não consigo comprar todos os meses todos os fundos. Então, sim, eu opto por fundos que estão com o P sobre VP abaixo de 1, que demonstram que estão descontados, e é o caso do Pod. Então, nesse momento onde as pessoas estão olhando mais para os fundos de tijolos, por quê? Porque os fundos de tijolos são fundos que estão atrelados a imóveis e isso faz com que eles tenham mais ou menos uma previsibilidade ali nos pagamentos mensais, pois já existem contratos de aluguéis firmados aí durante um bom tempo. E o que vai ocorrer é somente na renovação aí de alguns contratos, que pode ser que o inquilino não queira renovar, e aí tem alguma vacância, então você pode ter um pouco aí a menos de dividendo, ou então ao contrário, algum imóvel que estava vago, você pode ter mais aí, ele pode alugar esse imóvel e você receber um pouco mais de dividendo. Mas se você pegar um gráfico, como a gente pegou aí o gráfico do Pod, você pegar lá o gráfico dos dividendos, você vai ver que a maioria dos fundos de tijolos tem ali uma certa previsibilidade no pagamento dos dividendos. O que não ocorre nos fundos de papel, porque geralmente a maioria deles, tá? A maior parte, não são todos, mas a maior parte está atrelado a CRIs, que são dívidas. E essas dívidas vão oscilar para cima ou para baixo de acordo lá com os indexadores, que é a inflação, lá o nosso IPCA, é o CDI, é o IGPM, tudo isso vai influenciar, diferente lá dos nossos fundos de tijolos. Então, eu sempre procuro a média dos pagamentos, dos dividendos, para calcular quanto que eu espero daquele fundo naquele ano, em cada mês daquele ano. Mas mesmo com essa imprevisibilidade, eu não deixo de investir nesses fundos também, porque o que vai realmente fazer com que você tenha uma maior segurança na sua carteira é a diversificação, é ter fundos de tijolo e fundos de papel. Se eu não tivesse os fundos de papel, eu não teria surfado essa onda de alta, porque nos últimos meses eles pagaram ótimos dividendos. E agora estão um pouco em queda, mas isso faz parte. Quem conhece um pouco de mercado financeiro sabe que temos ciclos de mercado, altas e baixas de todos eles. Então agora a maioria das pessoas está olhando para os fundos de tijolos porque eles são mais previsíveis, automaticamente eles se tornam um pouco mais caros e os de papel voltam a ficar mais baratos. Então, nesse momento, se você tiver uma boa estratégia, se você confia na carteira de fundos imobiliários que você montou, nesse momento você está achando o máximo para comprar os fundos de papel porque estão descontados. Depois, num outro momento, onde as pessoas passem a olhar novamente para os fundos de papel e eles comecem a ficar caros, provavelmente o contrário vai acontecer. Os fundos de tijolos vão dar uma quedinha e aí a gente aproveita e renova aí a nossa carteira, aumenta a nossa carteira nos fundos de tijolos. E assim a gente vai fazendo, comprando aqui, comprando ali e compondo a nossa carteira. Desde que você tenha uma boa estratégia, desde que a sua carteira te deixe confortável de investir nela sem medo de ser feliz. E se você tiver em dúvida de como montar uma carteira segura ou se a sua carteira que você montou é segura, procure um analista CNPI, pois ele é o único que pode te indicar ativos financeiros que vai fazer com que você vá rumo a alcançar os seus objetivos. E aí, gostou desse vídeo? Já deixa aqui nos comentários para mim qual próximo fundo imobiliário você quer ver aqui nesse canal. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, pois aqui eu vou te ajudar a ter uma vida adulta mais tranquila e mais próspera. Se você ficou com alguma dúvida, não fica com ela não. Já deixa aqui nos comentários que eu vou te responder
e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau!